Olá, irmãos. Feliz sábado. Feliz É sábado. muito bom estar com vocês hoje. Espero que vocês tenham a ter um bom sábado na companhia de Deus. Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele chamou-lhes com uma missão, não é? Pregar o Evangelho. E hoje ele também nos chama para pregar a mesma missão e para nós podermos viver essa missão nas nossas vidas. Então eu agora convido-vos a entoar o hino inicial, Uma Vida em Missão. Chamaste a servir, um propósito cumprir, uma missão a seguir, milagres vou viver. Aqui estamos, Senhor, dispostos a continuar. Deixamos tudo aos teus pés, confiando só em ti. Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar. Para a última mensagem anunciar que vais voltar, sendo fiel à tua palavra e à verdade, que teu Espírito guia aos que necessitam escutar. Em breve voltarás, a vitória certa está. Queremos vê-lo regressar. Nos chamaste a servir, um propósito cumprir, uma missão a seguir, milagres vou viver. Aqui estamos, Senhor, dispostos a continuar. Deixamos tudo aos teus pés, confiando só em ti. Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar. Para a última mensagem anunciar que vais voltar, sendo fiel à tua palavra e à verdade, que teu Espírito caminha aos que necessitam escutar. Em breve voltarás, a vitória certa está. Queremos vê-lo regressar. Prometeste levantar uma geração de jovens valentes que vão vê-lo regressar. Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar. Para a última mensagem anunciar que vais voltar, sendo fiel à tua palavra e à verdade, que teu Espírito caminha aos que necessitam escutar. Em breve voltarás, a vitória certa está. Queremos vê-lo regressar. Irmãos, chegamos à hora mais importante do nosso culto, que é falar com Deus. Aqueles que puderem, podem se ajoelhar, ou aquele como estiver, está como está, possamos inclinar nossas cabeças para louvarmos ao Senhor.
Maravilhoso Pai, que encontra nas alturas do céu, muitas e muitas graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo ar que nós respiramos, pelo pão de cada dia que o Senhor nos tem concedido a cada instante, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela boa semana que o Senhor nos tem dado até aqui, Pai. Estamos em Tuas mãos, o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe o que nós necessitamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo na vida que o Senhor nos tem concedido até este momento, Pai. Vem estar conosco agora, assim com todos aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui, ou que encontra doente, encontra nos hospitais, encontra em alguma aflição, que clamam por Ti, Pai. O Teu Espírito possa habitar sobre eles, Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença em cada lar, em cada coração, Senhor. Que aqueles que têm algum pedido no seu coração, Pai, que possa ser ouvido por Ti, Pai. O Senhor visita-nos, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. O Senhor sabe o que é que nós necessitamos, Pai. Te rendemos louvores, Senhor, por tudo, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Rei do Universo, Pai. Pai bendito, vem estar conosco a cada instante com esse dia, Senhor, que possamos bendizer e honrar o Teu santo nome, Pai. Sei que o Teu pregador que vai trazer a Tua palavra, que possa confortar os nossos corações. E a cada dia que possamos aprender mais e mais sobre Ti, Senhor. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor. Bendito e louvado seja o Teu nome, desde agora para todos sempre. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos, Vitor e Gabi. Obrigado pela vossa presença aqui. Estamos muito felizes, nós em particular, de ver vocês, né? E que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? É com vocês agora. Amém. Obrigado. Quero mandar um abraço para você, para a Hannah, para a Michelle aí também e para todos que nos estenderam o convite. É um prazer estar com vocês. Pois é, muita saudade de vocês, família missionária que mora no nosso coração. A Hannah tá tão grande, Hannah, você tá lindíssima, viu? Michelle também, tô feliz de revê-la e Moisés também. E é muito bom estar com vocês nessa manhã, todos da igreja. Deus abençoe. Amém. Vamos orar então. Santo Deus, Senhor, mais uma vez a nossa história será contada, uma história que foi escrita pelo Senhor, e nós queremos atribuir toda a honra e a glória a Ti, Senhor. Amém. Deus, e que esse testemunho possa servir para reavivar a fé dos irmãos e mostrar como o Senhor é um Deus vivo que cuida de nós. Em Teu nome, amém. Amém. Deixa eu soltar aqui o tempo para a gente não ultrapassar. Tira a mão. Bom, gente, então assim, o meu nome é Gabi. Eu tenho 33 anos e eu nasci na igreja católica, mas não praticante. E ao longo da minha vida, eu acabei me enveredando para o espiritismo. E frequentei durante bastante tempo alguns centros espíritas, de várias linhas de atuação, né? Nunca tive, portanto, uma orientação religiosa muito forte. Eu entrei na faculdade com 18 anos, com 23 anos me formei na faculdade de Direito, me tornei advogada e segui a vida de uma garota normal de São Paulo, capital. E o meu maior sonho era ter fama, dinheiro, status e poder. E eu estava nesse caminho, porque estava estudando para concurso público, estava começando a ser aprovada em alguns deles e a vida estava só melhorando nesse aspecto, né? Mas eu me sentia uma pessoa muito vazia, eu sentia alguma angústia, assim, que eu não sabia, na verdade, explicar por quê. E tentava suprir as minhas necessidades com coisas materiais, então sempre comprando muitas coisas, frequentando festas, frequentando baladas, e essa foi a minha vida. Só que não encontrava o sentido que eu buscava. Então, Deus foi trabalhando, e no ano de 2013... depois de muito sofrimento emocional, eu acabei decidindo que eu precisava de um tempo para mim e acabei me fechando e parei de frequentar esses lugares, mas ainda estava no centro espírita. E passado esse ano de 2013 inteiro, no início de 2014, eu estava num parque em São Paulo, não sei quem conhece a cidade, se chama Parque da Aclimação. E naquele momento eu tinha iniciado já uma busca mais profunda por Deus. Apesar de estar num centro espírita, eu tenho um tio evangélico e ele havia me falado alguma coisa sobre isso. E frequentava uma igreja evangélica, me convidou para ir, eu fui. E então eu comecei a conhecer um pouquinho da Bíblia nessa época, janeiro de 2014. E eu estava num parque e 3 rapazes me convidaram para estudar a Bíblia com eles. E eles eram da igreja adventista, a qual eu nunca tinha ouvido falar nessa igreja. Eu aceitei o convite e eles acabaram me ensinando muita coisa, tudo aquilo que eu não sabia. Enfim, muitas coisas sobrenaturais aconteceram desde aquele dia 25 de janeiro de 2014, após eu ter aceitado o convite desses 3 anjos da esperança.
e 3 meses depois eu me batizei. Só que antes disso, eu fiz os estudos bíblicos, aquele livrinho Ouvindo a Voz de Deus. Eles me falaram da mensagem de saúde, a qual eu aderi quase que de forma imediata. Eu lembro até hoje o dia em que eu parei de comer as comidas que Ellen White dizia que não eram muito boas para mim. Então foi dia 7 de fevereiro também que eu dei início à minha mudança de alimentação, meu estilo de vida. E enfim, fui bebendo daquela água que eu tinha sede. E eles também tinham me falado sobre trabalho missionário. Eu sempre me encantei muito pelo voluntariado, mas nunca tive tido a oportunidade de fazer voluntariado fora do Brasil. E eles me falaram, então, que naquele ano, em julho, haveria uma missão para a África, em Guiné-Bissau. E eu me interessei bastante para ir. Os meus amigos me pilharam pra caramba e, no fim, só fui eu com um grupo do UNASP, Engenheiro Coelho, aqui a Universidade Adventista. E o que foi mais incrível também é que eu estava trabalhando na época, mesmo era um trabalho home office, mas eu tinha acabado de ser admitida na empresa e eu fiquei assim pensando, né, se eu ia poder ir, porque como que eu ia abandonar o trabalho por 30 dias? E mandei um e-mail para o meu chefe contando do projeto, o que eu ia fazer lá, tal. E 2 dias depois ele respondeu uma resposta que eu entendi que era a resposta de Deus mesmo, porque ele falou assim que não só apoiava o projeto, como iria pagar o meu salário daquele mês. Então isso para mim foi realmente uma confirmação de que eu precisava estar naquele lugar. Então no dia 2 de julho de 2014, eu embarquei com mais outros 25 missionários para Guiné-Bissau, na África, e lá a gente começou a desenvolver uma missão incrível. E agora eu vou passar a palavra para o meu esposo, para ele poder contar um pouquinho da história dele e depois a gente retoma. Bem, pessoal, eu me chamo Vitor, eu tenho 36 anos, eu nasci em São Paulo, mas cresci no Mato Grosso, numa cidadezinha pequena chamada Nova Chavantina, de 20 mil habitantes, fica ali próximo da divisa com Goiás. Tem o Rio das Mortes, tem o Rio Araguaia ali. Não sei se tem algum brasileiro dessa região aí. Eu tive a oportunidade, assim, o privilégio de nascer numa família onde a mãe é adventista, mas meu pai até hoje não se posicionou. E foi uma criação, assim, meus pais se amavam, se amam até hoje, assim. Mas aí é onde que você começa a ter a diferença de você estar junto com quem não concorda na fé. Então, meu pai tinha uma visão da gente ir na igreja para agradar a minha mãe. Mas durante a semana, as regras da casa que valiam mais eram dele. Então, quando chegou na adolescência e tinha toda a questão da sexualidade e tal, começou a aflorar, enquanto minha mãe, eu ia em todos os acampamentos, congressos, e tem toda a visão da pureza sexual e tal, meu pai me dava o carro e chegou até a me dar preservativo para eu sair para as festas. Então, essas coisas ficaram um conflito e eu fui sempre tendendo a ter 2, 3 vidas. Aquela postura ali, aquele ator na igreja e o ator na escola e o ator das noites, né? E isso acabou influenciando quando eu saí para fazer o ensino médio na capital do Mato Grosso, em Cuiabá, a 600 quilômetros lá dessa cidade. E aí foi quando eu comecei a sair mesmo da igreja, cheguei a tentar ir à igreja, mas sentia muita culpa da vida que eu estava levando. E fui fazer medicina. E os primeiros 2 anos eu fiz medicina na Bolívia, em Cochabamba. Aí lá saí mais ainda da igreja, ainda tentei frequentar, mas não estava legal, não me sentia bem. Foi quando eu comecei a frequentar ainda mais o submundo da promiscuidade mesmo, das festas, de lugares pagos e tal, com os amigos. E do 2º para o 3º ano, Deus abençoou de uma forma milagrosa, eu passei numa prova de transferência para a universidade no Brasil. E foi onde eu fui no 2º para o 3º, e me formei em Marília, São Paulo. Lá também eu acabei voltando para a igreja depois de um tempo e fiquei na igreja ali uns 3 anos firme, 3, 4 anos firme. Lá eu conheci uma moça e resolvi me casar com ela. E quando a gente se formou, eu fui morar nas mesmas cidades dos meus pais, no Mato Grosso. Então, já fazia 10 anos que eu tinha saído de casa. E quando eu voltei, eu estava completamente despreparado para um casamento, para posicionar a minha família em contraste com a minha família de sangue, com a minha nova família, eu e minha esposa. Então, os problemas começaram, a espiritualidade caiu, comecei
a enveredar pelo caminho do adultério mesmo. E isso foi, a gente ainda saiu da cidade para tentar dar certo, mas eu continuei nesse caminho. Ela também estava tendo muitas dificuldades emocionais, começou a tomar medicamentos, ir em psiquiatra, engordar, todas essas dificuldades aí que se acabam indo também para o nosso físico. Bem, a gente acabou divorciando. Eu fui me tratar com a psicóloga por um tempo, por culpa. Ela saiu da igreja, eu estava completamente fora da igreja e eu achei que Deus ia me matar ali depois disso. E aconteceu uma coisa muito bizarra na época. Eu comecei a ganhar o dobro do salário que eu ganhava. Aqui no Brasil, médico ganha bem, não comparado ao euro, né? Não comparado ao dólar, à libra, mas ganha bem. E eu ganhei quase que o dobro por trabalhar menos. Então eu estava ganhando muito dinheiro e com muito tempo. E eu comecei a gastar isso com todos os meus maus hábitos mesmo. Tanto alimentar, quanto de lazer, quanto de promiscuidade, de frequência de lugares assim horríveis, pensando hoje. E chegou um momento que um amigo que eu tinha conhecido na faculdade me chamou para fazer uma missão na África. E eu falei que não tinha condições, a vida que eu levava. Ele falou, não, vem como médico. E eu fui com essa proposta. Eu achei que de forma alguma Deus me queria lá, mas deu certo no finalzinho assim de tudo. Então ali no jogo Brasil-Alemanha, que o Brasil perdeu de 7-1, eu estava no Bar Brahma de São Paulo, enchi a cara e viajei de ressaca para fazer missão em Guiné-Bissau. E chegando lá, eu fui recebido por uma menina magrinha, do cabelo preto, comprido, branquela, que já estava lá há algum tempo, super simpática e que resolveu me apresentar lá aos trabalhos. Bom, então só para a gente continuar aqui, deixa eu só iniciar o cronômetro de novo. Então, como vocês viram, né? Ele era um menino que nasceu na igreja, saiu da igreja, voltou para a igreja e saiu de novo, e era sempre esse movimento. E eu tinha acabado de conhecer a Cristo. E, gente, eu sou uma pessoa muito fervorosa. Só que quando eu conheci Jesus, era mais ainda, porque assim, eu fiquei encantada e eu ficava me questionando, gente, olha esse mundo, olha essas pessoas, tal. Nossa, eu queria converter todo mundo, sabe? Assim, tipo, eu queria converter até o cachorro, porque eu fiquei muito, muito, muito feliz de conhecer um mundo novo e eu me questionava assim, como que alguém nasce na igreja e sai da igreja, sabe? Como que as pessoas se desiludem? Eu não entendia isso. E enfim, lá na África eu estava vivendo um sonho, assim, para mim era um lugar perfeito. E aí chegou um menino novo, né? Chegou quase 10 dias atrasado e eu fui recebê-lo e desenvolvemos ali uma missão muito bacana. Ele na área médica e eu na área de educação. Então, estando lá, a gente não teve muita oportunidade de trabalhar junto, embora a gente estivesse na mesma casa. Fazíamos as refeições juntos, os cultos juntos, mas na hora do serviço mesmo, cada um ia para o seu canto. No final do mês de julho, que era quando estava terminando a missão, aí a minha área já tinha finalizado os seus trabalhos e eu pude ajudá-lo um pouquinho na organização da fila e tudo mais. Então, a gente teve a oportunidade de se aproximar. Mas o que eu via no Vitor era uma pessoa muito estranha, no seguinte sentido, ele não conseguia nem orar pela comida. Então, eu olhava ele, eu falava, gente, esse menino precisa de Deus, né? Ele precisa de Jesus, tal. E aí eu peguei ele para ser o meu estágio, né? Porque tinham feito tanta coisa comigo, me deram livro, estudo bíblico, tal e tal. Eu falei, não, agora eu vou fazer com o menino tudo que fizeram comigo. E aí eu comecei a evangelizar ele. Olha lá, eu tinha tipo 3 meses de igreja, eu falei, não, eu vou evangelizar esse menino aqui, ele tá precisando de Deus. E então a gente começou a ter um contato mais constante. Voltamos para o Brasil e nós nunca perdemos o contato, sempre nos falávamos por WhatsApp. Ele, como ele falou, ele morava no Mato Grosso e as oportunidades de emprego no Mato Grosso começaram a não existir mais, o que forçou ele a buscar emprego, plantões em hospitais, em outros lugares. Então ele acabou vindo para São Paulo, porque ali as oportunidades eram maiores. Então a gente tinha a oportunidade de ter alguns encontros presenciais, onde a gente fazia cultos, a gente conversava muito sobre essas coisas de Deus. E enfim, o foco era sempre esse, sempre Jesus, sempre Jesus. Desde que eu tinha entrado na igreja, lá no início do ano, aqueles 3 rapazes, eles tinham falado para mim assim, Gabi, você tem orado pelo seu futuro esposo? Como está a sua vida emocional nesse sentido? Eu falei, não, claro que não. Aí eles me ensinaram que eu tinha que começar a orar pelo meu futuro marido. Então, desde do início daquele ano, eu comecei a orar pelo meu futuro esposo.
e orava todos os dias por isso. Enfim, a amizade com o Vitor foi se tornando cada vez mais estreita. Eu via nele uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito feliz, e enfim, ele era uma pessoa muito boa de se estar perto. Voltamos da África, então, continuamos a amizade, ele continuou indo para São Paulo por conta das questões profissionais e surgiu a oportunidade dele ir para o Cevisa, que é o nosso centro de vida saudável aqui, a nossa clínica, e ali ele teve a oportunidade de ter algumas reflexões e se aproximar cada vez mais de Deus, começou então a iniciar umas mudanças alimentares, e então, depois em outubro daquele ano, 2014, a gente estava numa exposição de fotos da missão, e aqui no Brasil mesmo, e Deus me deu uma resposta muito certeira de que o Vitor seria o meu futuro esposo. Depois você vai descobrir como que foi isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, senão a gente não vai ter tempo. Mas, enfim, Deus falou que ele ia ser o meu esposo e eu revelei o que Deus tinha falado para ele. E ele ficou um pouco em choque, assim, ele falou, tá, mas Deus não falou... Ah, só para vocês, só para dar um spoiler aqui. Toda essa história tá nesse livro, tá bom, pessoal? Mas depois eu vou falar mais sobre Ela ele. me pede casamento aqui no livro. Então, essa versão aí, ela é controversa, porque ele fala que eu pedi ele em casamento, mas a minha visão é outra. Eu só dei a deixa para ele pedir, entendeu? Então, assim, aí você vai ter que ler o livro e tirar suas próprias conclusões, tá bom? Mas, enfim... eu revelei para ele o que Deus tinha me falado, e ele virou para mim e falou assim, mas Deus falou com você, mas não falou comigo. Falei, então tá bom, então Deus vai falar com você. Passou ali quase uma semana, tal, e Deus falou com ele. E aí, no dia 17 de outubro de 2014, ele me pediu em casamento. Ele me pediu em casamento. E aí, assim, como ele já tinha sido divorciado, como ele era divorciado, e eu já tinha sido noiva naquela época lá, antes de conhecer a igreja e tal, eu falei para ele assim, eu não quero casamento nos moldes tradicionais, não vamos gastar dinheiro com isso, não vamos, sabe, fazer todo aquele auê, não. Vamos para a missão, porque a gente tinha ido para a África, a gente tinha ficado encantado com aquela realidade, a gente queria viver aquilo para sempre, e não só 30 dias. Então, o que aconteceu? Peraí. Então, o que aconteceu? A gente... Tira esse negócio aqui que tá ficando. Então, o que aconteceu? A gente resolveu que a gente queria casar em campo missionário. Conhecemos um projeto no Amazonas, aqui no Brasil, e liguei para o líder do projeto para perguntar se poderíamos, então, ir para a escola missionária deles e depois nos casarmos ali. E o líder do projeto ficou super animado em nos receber e falou que sim, poderia. Então, a gente resolveu vender tudo que tínhamos em São Paulo, abandonar a nossa carreira profissional, vender o carro, tirar todas as contas do nosso nome, enfim, a gente se desfez de tudo para podermos virar missionários em tempo integral. E aí, em janeiro de 2015, nós chegamos ali no Amazonas, na Escola Missionária Salva Vidas Amazonas, aonde a gente fez, então, o curso de missões, que durou 3 meses. E aí, depois disso, nós nos casamos e fomos viver, então, numa comunidade indígena, que fica a mais ou menos 40 horas de barco da cidade de Manaus. A gente só chega nessa comunidade via barco. Então, ali a gente iniciou a nossa vida de casado e a nossa vida missionária. Pode continuar. Tem aqui? Você fala do Pinobel. Eu já falei casamento. Então tá. Bem, aí a gente foi para uma comunidade pequenininha. Depois eu vou até mandar o vídeo para você, Moisés, para você colocar no grupo. Tem uns vídeos com as imagens de lá, lindas. E era uma comunidade que tinha em torno de 70 pessoas. Acho que é umas 13 famílias. Umas 13 famílias. É uma ilha na frente da bacia de um dos braços do rio Amazonas, é o rio Andirá. Assim, lindo lugar, um paraíso. E uma igreja que estava fechando por falta de ânimo e disposição mesmo dos membros. E a gente chegou lá, nossos primeiros dias aí de casamento. Moramos numa casinha, vocês vão ver nas imagens no futuro aí, pequenininha, de 2 cômodos, que foi onde depois o Moisés, a Michelle e a Hannah moraram. Teto de palha, cheia de aranha. Eu morria de medo de aranha. Eu tinha medo de aranha e a Gabi tinha nojo de perereca e sapo. Então, eu ficava mexendo as coisas e com medo de aparecer uma aranha, e ela com medo da perereca. Dependendo do que aparecia, o outro que resolvia. Aí, a gente fez uma pesquisa entre os irmãos, começou a frequentar a casa. Deus ajudou a gente a montar um clube desbravador, um clube de aventureiros,
A gente conseguiu fazer classes bíblicas, pequeno grupo, montar coral, começar a fazer viagem. A gente trabalhou tanto aquele ano, eu achei que eu ia trabalhar como médico, mas não tinha muita demanda de médico por conta da precariedade do atendimento, assim, não tinha medicamento, não tinha um posto de saúde na comunidade vizinha, mas não tinha os recursos. Então, eu fiquei ajudando lá um mês e depois ela falou, não, moça, não vem mais não, porque eu não tenho como te dar condições e o pessoal fica bravo comigo por não ter os remédios que você prescreve. Então, eu trabalhei um mês como médico nesse ano e 11 meses como missionário mesmo, quase pastor. E chegando ao final do ano, a gente olhou para trás e tinha muitas conquistas, assim, a igreja estava mais forte, mais sólida, a gente tinha feito laços, assim, muito fortes com a igreja e o pessoal estava maduro ali. Você está acompanhando o horário? Tô, pode ir. E a gente recebeu um chamado para ir trabalhar na administração do projeto. E nessa administração, a gente ficou assim, honrado, mas muito triste. A Gabi acho que chorou uns 3 dias. E a gente estava muito afeiçoado com eles. E a gente tinha identificado muitas dificuldades. E a gente também tinha crescido muito em ver que é possível viver com pouco. A gente tinha bastante recursos e bastante conforto em São Paulo. E de repente a gente vai para o interior do Amazonas para ganhar R$500 cada um. Mas a gente viveu como rei e rainha, assim, sabe? Na natureza, vendo o rio, vendo as árvores, contato com as pessoas, respirando uma vida com Deus, lidando com as próprias dificuldades, sendo obrigado a estar bem com Deus para que você possa deixar fluir o poder dele por meio de você. Então a gente criou muito amor lá e um certo ciúme, assim, nossa, a gente vai sair, quem que vai entrar no nosso lugar? E olha como que o orgulho humano é, né? A gente tinha feito, na nossa visão, tanta coisa, a gente falou, será que quem vir vai dar conta, né? E a gente começou a orar, a gente falou, não, mas se a gente gosta desse povo, Deus gosta mais. Se a gente está preocupado das coisas morrerem, Deus sabe. E foi nesse momento que apareceu aí o Moisés, a Hannah e a Michele. E se a gente achou que tinha feito coisa, gente do céu, talvez vocês já ouviram aí o testemunho do Moisés, deles, da família, mas eles fizeram muito mais, cara. Eles fizeram muito mais. Eles encanaram a água da comunidade, eles construíram uma igreja linda, linda, que deu muito trabalho. Eu acho que Moisés ficou muito forte aquele período. Ele emagreceu, estava meio fortão, a gente ia visitar ele e depois ele estava bruto, rapaz, carregando uns tonel de água, ficando lá 4 horas no céu. O cara tinha virado outra pessoa. Tinha virado um índio. E a Hannah estava tão dentro da cultura que ela queria ficar tímida. Vocês conhecem a Hannah, não sei quem conhece, mas a Hannah queria ficar tímida, coisa que ela não é, e queria falar errado. Vocês lembram disso? Ela fala super bem, super inteligente, estava lá querendo falar português errado. E foi essa experiência que a gente teve lá. Depois foi para Manaus. De Manaus a gente acabou pedindo no outro ano para voltar, porque o nosso coração estava lá no interior. E foi quando apareceram novos desafios. Bom, então assim, como o Vitor falou, a gente acabou sendo levado para Manaus para poder trabalhar na administração do projeto, mas o nosso coração estava no interior, estava com os índios, estava com os ribeirinhos, então a gente passou, mas nós pedimos para o líder do projeto para que a gente pudesse voltar e, enfim, se tivesse alguma oportunidade, e essa oportunidade ela apareceu. Então, a gente foi transferido no início de 2017 novamente para a mesma cidade onde está localizado o Pindobal, mas para trabalhar numa outra comunidade, que aí é a comunidade Nova Jerusalém, onde ali existe uma escola na selva. É um internato na selva. É um projeto inovador da ADRA aqui, que se chama Escola Técnica Adventista do Massauari, onde com recursos exclusivos da ADRA, doações, eles construíram um complexo maravilhoso para poder atender os indígenas e ribeirinhos de graça com educação adventista. Então, eu tive a oportunidade de, naquele ano de 2017, ser a diretora dessa escola, e naquela época, o Vitor voltou a trabalhar no Hospital Municipal da cidade, o que permitiu que nós voltássemos a ter uma renda relativamente elevada de novo. E por conta disso, a gente
começou a desenvolver um projeto pessoal que havia nascido no nosso coração desde que a gente tinha morado no Pindobal. A gente é muito encantado pela área de educação. E estando lá no Pindobal, a gente começou a sonhar com a oportunidade de ajudar aqueles indígenas a estudar. Porque a gente via que existiam muitos jovens talentosos, consagrados, inteligentes, mas só não tinham oportunidade. Não sabiam os caminhos certos para poder ter uma boa formação. Então, antes de nós sairmos do Pindobal ali naquela primeira vez, a gente convidou uma mocinha, o nome dela era Joyce, à época com 16 anos, se ela tinha interesse em estudar fora da comunidade. E ela disse que sim. E aí nós enviamos ela para a casa dos meus sogros, lá no Mato Grosso, que receberam ela com muito amor e carinho. Então, a Joyce, ela foi estudar o seu ensino médio lá, fora do Amazonas, fora da comunidade. E a partir daquele momento, a gente começou, então, a orar muito a Deus para que Deus enviasse novos jovens, para que a gente pudesse encaminhar. A gente não tinha condições de pagar mensalidade, nada disso, mas a gente orava a Deus para que a gente conseguisse bolsas integrais ou, então, empresários, financiadores, para poder ajudar nos estudos desses ribeirinhos. Agora que estávamos de volta no interior, a gente começou, então, a trabalhar com mais intensidade dentro desse ministério. O nome desse ministério se chama Ministério IPE, Ide, Pregue e Estude. Tem o site, depois a gente pode passar para vocês. A intenção desse nosso ministério pessoal é ajudar, inicialmente era isso, indígenas e ribeirinhos para estudarem fora do Amazonas, para que possam se capacitar e então poderem, quem sabe, voltar para a comunidade local para poder ajudar os seus conterrâneos. Porque a gente entende que a melhor forma de evangelizar essas pessoas dali é por meio deles mesmos. Pessoas locais alcançam bem mais o coração dos seus conterrâneos do que a gente que veio de fora. Nós somos brancos, a gente não tem o mesmo alcance do que eles. Então, o nosso objetivo é capacitá-los, treiná-los, para que eles se tornem profissionais missionários, para que possam, então, evangelizar as pessoas da cultura deles. Então, como eu falei, a Joyce foi a primeira garota que nós levamos, e depois vieram outros jovens também. Então, hoje a gente já teve quase 20 jovens que passaram pelo nosso ministério, sejam eles que foram ajudados para poder fazer a colportagem, ou para poder estudar em ensino médio ou faculdade. Então, hoje, a Joyce, essa garota, ela está cursando o 2º ano de medicina no Paraguai, onde nós temos um empresário que financia os estudos dela. Nós temos também um outro jovem, que é chamado Joel, do interior do Maranhão. Ele morou numa comunidade indígena também super isolada de lá, foi missionário, e hoje ele está no 3º ano de medicina no Paraguai. Nós temos também uma outra indígena chamada Daniele, que hoje cursa o 4º ano de enfermagem na Faculdade Adventista da Bahia. Ela é bolsista integral. Nós temos também 2 jovens estudando na FAAMA, fazendo teologia, um com bolsa integral e o outro financiado por um empresário. Então, para a honra e glória de Deus, o ministério tem crescido bastante. E como se não bastasse isso, né? Além desses jovens todos que a gente tem aí assessorando à distância, como nós voltamos para o interior naquela época, a gente começou a orar muito a Deus para que eu pudesse conseguir publicar o meu livro com esse testemunho. E para a honra e glória de Deus, como eu falei para vocês, no final de 2017, esse livro foi publicado e aqui ele conta a história em detalhes, na íntegra, de tudo que a gente está falando aqui, com tempo limitado para vocês, o livro conta em detalhes. Esse livro também tem álbum de fotos no final, e ao final de cada capítulo ele traz um estudo bíblico com indicação de passagens bíblicas, de pregações, de filmes, de músicas. No final de 2017 ele foi publicado, e nós continuamos ali na cidade de Barreirinha. E fizemos um pacto com Deus porque a gente queria ajudar mais jovens. Então, nós acabamos recebendo 3 jovens para morar conosco. Nós adotamos 3 adolescentes indígenas. E no final de 2018, nós recebemos um chamado para Porto Velho, para um outro projeto da igreja, que é uma escola missionária aqui em Rondônia. E a gente ficou numa situação um pouco complicada, porque afinal, agora a gente não era só Vitor e Gabi, a gente tinha uma família grande, porque além desses 3 que moravam conosco, a gente também auxiliava outros jovens da comunidade local, e a gente tinha também uma tutora deles, que a gente acabou fazendo um chamado para nos ajudar. De qualquer forma, Deus é o Deus do impossível, né? E acabou abrindo as portas. Então, nós viemos aqui para Porto Velho em 7 pessoas. A nossa família se tornou uma tribo, né? Uma tribo indígena. Então, a gente tinha
3 jovens adotados, e a gente pegou mais um, que era o Igor, à época com 17 anos, trouxemos a tutora e viemos nós 2. E então começamos a gerir a escola missionária aqui em Porto Velho, e chegamos aqui dia 23 de agosto de 2018. Foram muitos os desafios, porque as crianças não tinham mais contato com os pais biológicos, né, um contato frequente. Foi uma luta em questão de documentação para poder levá-los de forma legal do interior do Amazonas para cá, mas enfim, para honra e glória de Deus, a gente acabou se adaptando, e no início de 2019 a gente recebeu também uma benção muito grande, onde a gente conseguiu 4 bolsas integrais na Escola Adventista da cidade. Então eles foram estudar totalmente de graça aqui na Escola Adventista. Foi um baque para eles, né, porque nunca tinham estudado em escola particular, então foi um ano bem pesado ano passado, mas para honra e glória de Deus, venceram, passaram de ano, e o Igor, que era o mais velho, né, conseguiu então uma bolsa para estudar na FAAMA, estudar teologia, uma bolsa que foi concedida pela nossa união aqui. E no final do ano passado, como o Igor não tinha pai no registro, o Vitor adotou ele legalmente. Então hoje o Igor é nosso filho legítimo, né? Os demais têm pais no registro, então a gente não pôde adotá-los no papel, é só um processo de guarda mesmo. Então a gente vai finalizando por aqui, e hoje a gente está morando em Porto Velho. Para honra e glória de Deus, desenvolvido um trabalho aqui que a gente tem estado muito feliz com as crianças. A gente vai fazer uma lição espiritual, né? Mas o Moisés está com algumas fotos aí. Você pode colocar, Moisés? Só um momentinho, vou compartilhar a tela e vocês vão explicando pra gente as fotos, tá bom? Ok. Acho que é o outro. Isso aqui. Isso não é o WhatsApp? Estão vendo? Então esse aí sou eu na África, nesse período que eu fui lá de missão. Ih, que redondinho. Guiné-Bissau. Isso aqui é a gente na escola missionária aprendendo como que manobrava uma canoa. O Moisés tem histórias incríveis na canoa, é um lugar perigoso, né, Moisés? É. Essa é a Joyce, gente, aquela menina que eu comentei com vocês, que foi a primeira que a gente mandou. Então, ela é uma indígena e hoje ela está aí na faculdade de medicina. Essa é a família do Pindobal, tá quase todo mundo aí. E olha quem tá lá no meio. Tá o Moisés, a Michele, a Hannah pequenininha ali também. Uhum. Essa sou eu na África, né, na parte educacional, como eu falei para vocês. Então, vocês podem ver aí que eu sou a única branca da sala da universidade, né? Foi uma experiência incrível. Isso aqui foi uma das poucas vezes que eu dirigi alguma coisa, foi por alguns minutos, mas ele deixou eu guiar um pouco a lancha. Atrás está uma professora lá da Escola Técnica Adventista do Massauari, que é uma escola na floresta. Ali é no Rio Massauari, né? Eu, quando vi a foto, pensei assim, olha, ele tirou a licença, eu nem sabia. Não, é só uma para foto mesmo. Ele deixou eu pegar só para foto. Penso que Você já... mandou da família para ele? Mandei, vamos ver se deu, porque eu não sei se deu. Você conseguiu baixar da família? Eu mandei, o Vitor mandou no seu WhatsApp, será? Mas acho que foi durante o culto já, talvez não deu. Deixa... Só um momentinho que eu já coloco. Tá. Já tá. Tá aqui. Ok. Então, gente, essa é a nossa família, como eu falei, a gente adotou, são 4 indígenas nessa família, essa foto que está escrita aí, família pastoral. Então, da esquerda para a direita, eu, o Vitor, ali o Igor, que é o jovem que hoje está na FAAMA, fazendo teologia com bolsa integral. Esse outro rapazinho, o Aldenilson, hoje ele tem 18 anos e ele está concluindo o ensino médio e também faz um curso de marcenaria. E as outras 2 meninas, elas chegaram com 11 e 12 anos, hoje estão com 13 e 14 anos e também moram conosco, né, e fazem parte do nosso ministério IPE, não são apenas apoiadas, mas acabaram todos se tornando filhos do coração. Aí tem uma outra foto. Tem mais uma. Deixa eu ver se tem. Dá para mostrar a última foto?
Assim, cara. Certo. E essa foto é uma foto do nosso culto familiar. Todos os dias, 5:30 da manhã, o pessoal está lá, à mesa, a gente estuda o livro do Espírito de Profecia, estudamos a lição da Escola Sabatina. E como eu falei, o ministério ele acabou se ampliando. Então, hoje a gente não apoia só indígenas e ribeirinhos, mas a gente apoia outros jovens também que se interessam em participar do nosso projeto. Então, a gente tem algumas pessoas a mais aí, como vocês podem ver, que são jovens que aceitaram se submeter aos critérios do ministério e hoje estão se preparando para uma futura oportunidade na universidade quando Deus abrir as portas. Então, para finalizar, depois o Moisés pode compartilhar com vocês um vídeo de 12 minutos que a União daqui fez a respeito da nossa vida. Eles fizeram para finalizar a quinquenal aqui da União. Quinquenal. Então tá bem bonito, porque eles foram lá no Pindobal, eles filmaram a casinha que nós moramos, que o Moisés e a sua família moraram, filmaram as crianças e também mostraram um pouco da nossa vida, da nossa dinâmica, e das crianças também, elas são um pouco entrevistadas. Então fica aí, é um material bem bacana. E a gente olha para trás, assim, a gente não imaginou que ia crescer tanto essa história, que ia dar tantos frutos, e a gente também olha que assim, existe a parte bonita e existe a parte sofrida, mas existe um crescimento final, uma aproximação com Deus que não tem preço, que a gente percebe que a gente nunca ia se tornar um ser humano melhor se não tivesse passado por isso. Uhum. Para mim, tem duas passagens que tocam muito o meu coração. Um deles é 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, que fala assim: como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. É a dicotomia da vida missionária, de uma vida de entrega a Deus. Você está triste porque você não está realizando um monte de coisas que você gostaria, mas ao mesmo tempo você está alegre porque você tem uma esperança dentro de si. Você não pode ter, às vezes, o dinheiro e pagar todo o conforto que você vê outros tendo, que você sabe que se dedicasse só a si mesmo, você teria, mas você enriquece as pessoas com o evangelho, com a vida eterna. E você não tem nada comparado a tantas coisas, mas ao final você tem o reino, você tem o galardão, você tem a garantia de uma vida com Cristo depois. Então não tem nada que supera. E eu sinto a minha vida, tipo, eu sempre quis ser como Moisés. Não esse Moisés, ele é bacana também. Mas a minha vida parece muito mais com a de Sansão, sabe? Que é cheio de quedas e parece que só no final vai fazer alguma coisa que presta. Mas fala assim, lá em Hebreus capítulo 11, 24 em diante: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, aqui no Brasil, o pessoal fala muito do nosso ministério assim: nossa, eles podiam estar ganhando dinheiro e estão na missão. A gente sabe o vazio que a gente tinha. A gente sabe que o mundo não tinha preenchido com dinheiro, com prazer, com fama, status, poder. A gente sabe a vida que a gente levava, a culpa que a gente carregava, o senso de perda de propósito, a busca por alguma coisa que lá em Eclesiastes fala, que é a eternidade que Deus colocou no nosso coração e que só Ele preenche. E quando você experimenta as outras coisas e não tem, de repente encontra isso, e pra gente foi na missão, você larga tudo. Você realmente larga todas as coisas, vende tudo e compra o campo onde você encontrou o tesouro. E de lá para cá, Deus tem nos ensinado a viver pela fé, a caminhar pela esperança, a amar Ele acima de todas as coisas, a nos amar, a amar ao próximo. E dentro desse círculo virtuoso de servir, ser servido, servir, a gente vai crescendo de uma forma que a gente nunca imaginou que chegaria nessa existência e vai alcançando a verdadeira paz de Romanos, aquela que excede todo entendimento. Então, se tem alguma mensagem que eu deixo para vocês, façam a vontade de Deus, vivam a missão onde vocês estão, não se apeguem a esse mundo, não vale a pena.
Existe uma alegria e uma paz que excede a tudo quando você coloca Deus em primeiro lugar. Amém, gente. Então, para finalizar também a minha fala, eu quero mostrar para vocês, já falei desse livro, mas na verdade são dois, tá? Esse aqui tem o testemunho completo, o amarelo, e o rosinha é o Diário de Missão na África. Ele se chama Sob o Sol Africano, aonde a gente conta em detalhes, então, como é que foram aqueles 30 dias na África. Esses dois livros, gente, eles são livros missionários. Toda a verba que a gente consegue com a venda é revertida para o ministério. Então, além de disseminar o testemunho, a gente também consegue os recursos para poder financiar esses jovens dentro do que a gente pode ajudar. Então, às vezes, despesa com material escolar, despesa com remédios, roupas, enfim, às vezes algum jovem que está na universidade tem algum apuro, a gente acaba tendo um fundo de reserva para poder ajudá-los, tá bom? Então, eu louvo a Deus porque Ele nos chamou para isso, e você que está pode participar da missão, não importa onde seja. Existem pessoas que têm um chamado mais radical, que precisam realmente mudar de lugar e ir para lugares distantes. Mas a missão, gente, ela é onde você está. Ela começa exatamente dentro da sua casa. Então, não importa aonde você esteja, pode ser na sua universidade, no seu trabalho, com a sua família. Missão significa serviço. Então, se a gente se dispõe a permitir que Deus cumpra a sua vontade em nossa vida, nós estamos nos tornando verdadeiros missionários. Então, o meu desejo é que Deus abençoe muito vocês, que essa semente da missão seja plantada nos corações e possa germinar, possa se tornar cada vez maior. Porque uma coisa eu aprendi, gente, não existe maior satisfação nessa vida que não seja no serviço, no trabalho útil para Deus. Eu vim de um mundo lá fora, onde, assim, hoje eu acho que eu valorizo tanto as coisas de Deus, porque eu conheci muito as coisas do inimigo. Então, feliz é aquele que valoriza as coisas de Deus sem conhecer as coisas do inimigo. Então, aproveitem a oportunidade, trabalhem muito aí pela comunidade de vocês, porque assim como existia uma pessoa, que era eu, que não conhecia Cristo, e de repente, por conta de 3 corajosos adventistas que foram ali fazer um estudo bíblico num parque, tiveram a audácia de abordar uma estranha e oferecer um convite, vocês também podem ser instrumentos na mão de Deus para abordar estranhos e levar esperança para eles. E então essas pessoas podem se tornar grandes instrumentos evangelísticos para a honra e glória de Deus. E serão lindas estrelas na coroa de vocês. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um bom sábado. E foi muito bom estar com vocês. Obrigado. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado pelo vosso testemunho. Vamos terminar cantando o hino Somos Tuas Mãos. E depois eu gostaria de pedir que um de vocês fizesse uma oração, então, para a gente terminar. Ok? Ok.
então. Santo e maravilhoso Deus, Senhor, como é bom, Senhor Deus, poder estar na tua presença e poder falar das tuas maravilhas. Senhor, nesse momento eu quero colocar nas tuas mãos todos os membros da Igreja Adventista de Manchester, Senhor Deus. Eu quero colocar cada família, cada alma, Senhor Deus, que está te servindo. Eu venho pedir que o teu Santo Espírito seja derramado poderosamente sobre essa igreja, Senhor Deus. Amém. Eu oro, Senhor, para que o espírito missionário nasça e que eles possam se sentir motivados, meu Deus, a te servir mais, a trabalhar mais para o Senhor e entregar-se completamente a ti. Eu oro, meu Deus, para que a tua palavra possa ser disseminada sobre a comunidade, sobre o bairro, sobre a cidade inteira, meu Deus, e que eles possam ser verdadeiros instrumentos de esperança, Senhor, para levar um pouco mais de alívio aos sofredores. Amém. Estamos passando, Senhor Deus, por uma crise mundial, onde existem famílias com pessoas doentes, famílias que perderam entes queridos. Esse é um momento ideal, Senhor Deus, para a gente poder levar a esperança, para poder apresentar o Senhor. Então, por favor, Senhor Deus, dá-nos a ousadia, dá-nos a coragem, meu Deus, de poder apresentar o Deus a quem nós servimos. Não permita, Senhor, que sejamos pessoas mornas, pessoas apostatadas, que se conformam em ver o outro fazendo o trabalho. Senhor, a missão diz respeito primeiramente à nossa salvação. Para que nós consigamos nos manter salvos, nós precisamos trabalhar. Então, por favor, renova o nosso ânimo, a nossa força, a nossa motivação, para que nós possamos buscar os perdidos, Senhor Deus, e assim cumprir a ordem do ID que o Senhor nos determinou quando esteve aqui conosco. Amém. Abençoa, Senhor Deus, todas as famílias que estão ouvindo essa pregação. Eu oro pela saúde deles, eu oro para que o Senhor preserve e proteja o lar de todo e qualquer mal. E eu venho pedir que o Senhor abençoe esse sábado, que seja um sábado deleitoso na tua presença, Senhor Deus. Permaneça conosco hoje e sempre, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Só uma questão aqui Ótimo. que estão colocando para mim, que mandaram aqui uma mensagem. Eles estavam perguntando como é que nós fazemos para conseguir o livro e ajudar na missão. Então, assim, os livros, já vou então antecipar. A gente pode enviar para vocês via correio, tá bom? O Moisés me passa o endereço dele ou da igreja. A gente pode mandar num malote só, né? A gente depois passa os valores para vocês certinho, calculando o frete. Isso é bem tranquilo, a gente pode mandar via correio. E para ajudar na missão, a gente tem uma conta, né? Caso vocês queiram ofertar algum valor ou ajudar algum jovem, a gente tem alguns jovens na fila já aguardando para ir para a universidade, só aguardando o apoio mesmo, né, financeiro. Muitos deles vão para a colportagem, mas o valor que eles conseguem na colportagem muitas vezes não é suficiente. Então eles ficam aí esperando, né, tipo uma oportunidade e tal. Certo? E aí, assim, para o nosso ministério, a gente tem 5 regras que o jovem precisa cumprir. Quais são elas? Ele precisa ser adventista batizado, ele precisa ser obediente aos pais, ele precisa ser líder na igreja, ele precisa ter boas notas na escola. E nenhum dos nossos jovens, eles podem ter relacionamento amoroso, porque a gente pede que eles foquem sempre no estudo, antes que eles formem família ou que eles queiram namorar. E para honra e glória de Deus, todos esses jovens que a gente tem ajudado, eles têm conseguido se manter puro e focados nos estudos. Então a gente é bem criterioso com isso, por isso que nós entendemos que são jovens realmente selecionados, muito especiais e que estão aí dispostos a se capacitar para servir ao Senhor. Então as vias seriam mais ou menos essas. Seria adquirindo o livro e se quiser fazer alguma oferta em separado, seria enviando as doações por meio de conta bancária. Ok, então se E alguém... aí, o site, vou falar o site, se vocês quiserem anotar, tá bom? É www.ministerioipe, então I de igreja, P de pato, E de escola.org, tá bom? www.ministerioipe.org. O Vitor vai digitar aqui no chat do Zoom. Ok. Ok, obrigada. De nada. E qualquer coisa, daqueles que estão presentes, que não fazem parte aqui da igreja de Manchester, podem entrar em contato comigo também, para depois nós fazermos então um pedido. Ok? Das pessoas que desejam. Um abraço a todos, um feliz sábado a todos, que Deus os abençoe. Obrigado, Vitor, Gabi, Deus os abençoe. De nada, família. Tchau. Deus abençoe vocês, a igreja. Tchau, tchau. Tchau.